A segunda pergunta Vixe. a segunda porque realmente, recentemente, eu não vou conseguir lembrar dos nomes das pessoas, minha memória é muito ruim para nomes, mas os recentes atentados contra pessoas negras, né? O menino Miguel, o cara que foi asfixiado lá nos Estados Unidos pelo policial, né? Ou aquele menino George que... Floyd. Sim. Sim. Então, pronto. Então, nesse sentido, eu queria lhe perguntar: a maternidade, nesses tempos sombrios, deve ser complicada demais. Como você tenta instruir sua filha diante dos recentes acontecimentos? Então, isso é muito complexo, né? Muito grande, mas eu vou tentar dar uma explicada no que eu vejo, né? Do meu lugar de fala. Então, esses casos todos de assassinato do povo preto são coisas que tocam muito a gente, né? Mas quando o assassinato é de uma criança, é uma coisa muito pior. Então, eu vou citar 3 casos, né? Que se sobressaem, e tem a morte da Ágata, a morte do João Pedro e a morte do pequeno Miguel, agora mais recente, né? E aí essas mortes, para mim, elas gritam uma realidade muito séria, que é que a criança preta, ela não está segura em lugar algum. E aí, olhando para esses casos, ela não está segura voltando para casa com a mãe no transporte público, ela não está segura brincando em casa com os primos. E a morte do Miguel ainda diz mais, né? Diz que, ao contrário do que muita gente pensa, não é só na favela que a criança preta não está segura. E aí, diante disso, eu fiquei pensando, principalmente, especialmente com a morte do Miguel, eu fiquei imaginando que se o Miguel fosse um menininho lourinho, dos olhos azuis, será que o choro dele não teria comovido mais os adultos que estavam com ele ali ao redor? A gente não tem resposta, né? Mas foi uma coisa que ficou na minha cabeça. E aí, diante disso tudo, a gente que é mãe de criança preta, a gente precisa ensinar desde muito cedo para os filhos sobre a realidade do racismo. E se para uma mãe branca falar sobre uma mãe de criança branca, né, falar sobre o racismo, a ensinar para ele sobre igualdade, sobre que ele é quem ele é, independente da etnia, do fenótipo, do genótipo, para a mãe da criança preta, é, de certa forma, dizer para essa criança que, não importando quão boa ela seja, sempre vai ter gente nessa sociedade, ou que há pessoas nessa sociedade que a gente vive, que vão considerá-las como menores, vão tratá-las como indignas da humanidade, que vão tratá-las mal apenas por causas racistas. E pensando nisso, isso é muito cruel, né? É uma realidade muito cruel, que rouba um pouco da infância, da inocência da infância dessas crianças. E aí, quando você falou comigo, eu fiquei pensando sobre o quanto a gente precisa prestar atenção em que sentimentos isso vai causando nessa criança. E é preciso também deixar que ela se expresse, né? Olhar para essa criança, ouvir essa criança, principalmente acolhê-la diante desses sentimentos que vão sendo gerados. E outra coisa que eu achei importante é que a gente precisa lembrar, e isso eu trago bem para mim, assim, eu tenho me esforçado para isso, a gente precisa lembrar que essas crianças, elas não têm maturidade nem para lidar com essa onda de superinformação que a gente vive no momento, nem para lidar com a dor que o racismo traz. Então, de certa forma, essa informação,
essa instrução, ela precisa ser gradual, e aí, à medida que essa criança vai tomando ciência disso, você vai precisando ser mais cuidadoso com os sentimentos dessa criança. E aí, por fim, uma coisa que eu achei que era importante falar, que foi uma coisa que fez diferença na minha vida, como criança preta, é mostrar para essa criança que a gente não é só um grupo de perdedores numa luta contra a estrutura racista. Mostrar que nós, embora vivamos numa realidade que traz consequências da escravidão, nós não somos simples herdeiros dessa escravidão. Nós somos herdeiros da resistência. E se a gente olha para a história, onde houve escravidão, houve resistência. E aí que é por isso que a gente está aqui. E aí essa criança se apropriando disso, ela se fortalece. E é isso.